mais delongas, eu chamaria à mesa meu particular amigo, Eudaldo Almeida de Jesus. Eudaldo já é conhecido de todo mundo, né, porque ele é o grande líder, o maestro, né, do ENCAT, né, que é o Encontro Nacional dos Administradores Tributários. Eudaldo já foi superintendente, né, da Receita Estadual, na Bahia, seu estado de origem, e ele granjou realmente a admiração das administrações tributárias na medida em que desenvolveu o projeto da nota fiscal eletrônica, coordenou todos os estudos, desde o início até a implantação, e com isso ele se fez merecedor realmente do aplauso de todos os fazendários. E ele vai falar sobre um tema bem interessante, não é? A contribuição da administração tributária para uma sociedade melhor. Com a palavra, o Eudaldo. Boa tarde. Meus agradecimentos aí ao nosso presidente da mesa, nosso amigo Moura. Eu até pedi a ele para ele ser mais bondoso ainda do que o Oswaldo, né? No tempo e tal. Mas ele disse, vamos ser rígidos. Os mais novos aí que não conhecem bem o professor Moura, sempre trabalhou na parte de investigação, na parte de inteligência. Nosso mestre, né? Quando o Moura levantava a roupa assim, dizia assim, nós vamos pegar esse contribuinte. E é mesmo, tá? E muito atuou e ensinou a trabalhar, principalmente na parte de inteligência, mas não só nessa parte. Bom, eu tenho que me virar nos 30, porque tenho 30 minutos. Já estão contando contra mim, né? Então, os senhores vão ter um pouco de paciência, que eu vou acelerar em algum momento, folgar em outro, porque, como diz um colega lá no Confaz, o colega Miguel Marcon, que também foi aluno do professor Vasque, lá do Mato Grosso do Sul, eu, quando entro para fazer uma apresentação no pré-Confaz, ele diz assim, vai ter filminho, e vai ter filminho aqui hoje também, né? Então, eu tenho que correr, senão não vou dar conta. Esse botão aqui é um pouco diferente, deixa eu ver se é assim. É assim. Então, olha lá. Nós vamos falar sobre as contribuições das administrações tributárias para uma sociedade melhor. O que é que temos feito, né? E aí vem toda aquela complexidade. Os palestrantes anteriores me ajudaram muito, porque trouxeram muitos dados. Ontem eu estava a buscar alguns, mas achando defasados, não os trouxe. E eles contribuem com a linha de argumentação que iremos traçar. Também, toda a parte teórica que o professor Vasco trouxe só vem a complementar o que vamos falar. Bom, essa é a nossa agenda, uma agenda bem breve, né? É uma agenda para 20 minutos, porque os outros 10 gastaremos assistindo filmes, certo? Vai ser mais gostoso, um cineminha e tal, né? Faremos isso com os outros 10, espero que dê certo. E falaremos sobre a vida em sociedade e os tributos, bem rapidamente, um pouco do que já foi dito aqui, toda essa dificuldade, até do nome, né? Imposto, né? Algo impositivo. Se o nome fosse investimento e tal, talvez a gente pensasse um pouco diferente, né? Mas por todo o arcabouço legal, é uma imposição, né? E a palavra imposto já dá um peso à parte principal do nosso tributo. A administração tributária e o cumprimento voluntário, fala um pouco sobre isso, e sem que tivéssemos feito de uma reunião, aliás, às vezes o Teru em reunião aqui ligava para mim, eu estou aqui em reunião e tal, a gente fez sobre... E a gente conversava um pouco, né, Teru, sobre o programa, mas não fizemos nenhuma reunião com os palestrantes, e as palestras estão convergentes, né? É muito interessante, né, como as coisas estão se casando de uma forma bem positiva. Então, falaremos um pouco sobre a administração tributária e cumprimento voluntário, vocês verão que um pouco disso já foi dito, a atuação do ENCAT, dessa cooperação fiscal, comentários finais e, por fim, nosso cineminha, né? Vamos lá. Os impostos representam o que se paga por uma sociedade civilizada. Essa frase não é minha. Essa frase, o nosso Márcio Verde, que está ali conversando com o Newton Oller, eu gosto muito de fazer isso, que é costume de sala de aula, sabe? Quem está conversando, a gente fala alguma coisa.
Ele é meu amigo, meu mestre, mas isso é bom, porque os outros ficam mais atentos, que eu conheço um bocado de gente pelo nome e vou, pá, faço muito isso. De quem é aquela frase, Vasco, meu amigo? É que essa primeira frase, eu estava comentando, sim, foi lançada na Assembleia do CIAT no ano 2011. E ela está lá na Receita Federal, entre aspas, de Washington, certo? Está lá, essa frase, na entrada, não é? Para que todos se lembrem que pagar impostos é necessário para se viver numa sociedade civilizada. Ela não é minha, ela é de um juiz da Suprema Corte já falecido e foi registrada como uma coisa de afirmação, né, da necessidade de se pagar os impostos. Está também no blog da Fresp. E está também no blog da Fresp, também. Está em todo lugar, né? E que bom que eu a trouxe aqui. Os tributos são questionados desde a sua instituição inicial. Se formos olhar no texto bíblico, que serve muito também como texto histórico, alguns reis oprimiam o povo através de quê? Dos impostos, né? Tem inúmeras passagens sobre isso no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Até aqueles que andavam com os cobradores de impostos eram mal vistos, não era uma boa companhia, né? Embora tenhamos casos na Bíblia, Mateus era cobrador de impostos, o Zaqueu era cobrador de impostos, né? Ficava até envergonhado, né? Quando Jesus passava, ele subiu numa árvore, envergonhado, sem saber como é que fazia. Jesus viu, mandou ele descer e disse que ainda aquela noite cearia com ele. Mas foi algo assim assustador, porque era uma má companhia. Os cobradores de impostos, eles também extorquiam o povo. E os governos, muitas vezes, os reis, oprimiam o povo através da tributação. Então, foi algo sempre muito negativo, muito mal visto. Já foi comentado aqui hoje, pelo professor Vasco, se não me falha a memória, que uma parte do patrimônio nosso é sacado para que venha servir ao coletivo. E quando isto é mal empregado, e aí o meu amigo Márcio Verde disse, isto não é justificativa para cumprir a obrigação tributária? Pode não ser justificativa, mas é um argumento forte que dificulta a atuação da administração tributária. É o que se chama, nosso amigo equatoriano, professor Carrasco, moral tributária. Se ataca a moral tributária. Se o governo não cumpre bem a utilização dos recursos, se há uma corrupção desenfreada, a atuação do fisco é mais difícil, a atuação da administração tributária é mais difícil, porque o retorno do quantum que cada um aplica para o bem comum não chega na medida que deveria chegar. Na Bíblia Sagrada tem diversos relatos, como eu disse, sobre isso, mas vou destacar um que todo mundo repete, mas às vezes nunca foi olhar em que contexto, né? Que é o dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Diz lá no capítulo 22 que Jesus, se retirando dos meio dos fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra para que pegassem alguma contradição. E enviaram a ele os seus discípulos com os herodianos, dizendo, mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se dá porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Então, tentando pegar numa sinuca de bico. Se ele dissesse que não, logo ele seria provavelmente punido por isso. Jesus, porém, conhecia, e ninguém gostava de pagar impostos. Se ele dissesse que sim, então iria criar todo aquele problema daqueles que apoiam os arrecadadores de impostos e o governo opressor. Então Jesus, porém, reconhecendo a sua malícia, disse, por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro, provavelmente, claro, um denário. E ele disse-lhes, de quem é esta esfinge e esta inscrição? Disseram, de César. Então ele disse, dai a César, pois a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e deixaram-se retirar. Então, essa questão do tributo é uma questão polêmica sempre. Nós sabemos que, se fôssemos nós todos aqui, os únicos que sobrassem dessa civilização, e nós criássemos aqui uma forma de tributação, uma forma de arrecadação,
para recomeçarmos o mundo. Faz de conta que só fôssemos nós aqui, e nós iríamos criar normas de convivência, íamos criar, entre aspas, um poder decisor, que seria um judiciário, iríamos criar uma forma de construir as normas, um legislativo, e assim sucessivamente um governo, para um executivo, e outro tipo de forma, que não esta, parlamentarista, ou seja lá o que for, de governo. Mas, se por acaso tivéssemos, nesta execução do quanto arrecadado, traços de corrupção, não ficaríamos satisfeitos de pagar esses tributos. Assim é a sociedade. A sociedade, quando tem traço de corrupção, mais difícil é executar, é cobrar aquilo que já existe muita insatisfação em pagar. Os tributos são imprescindíveis à vida em sociedade, nenhuma dúvida quanto a isso. E assim a satisfação de necessidades coletivas, exercício de direitos, cumprimento de obrigações, fazer com que essas obrigações sejam cumpridas. E a atuação do fisco, qual a importância dela? A atuação do fisco é fundamental para o equilíbrio do mercado. Aquele que paga menos imposto, ele tem uma condição de diferencial de preço. Ele traz o que se chama de concorrência desleal. Chegou o nosso amigo irmão Cabreira. Entendeu? Ficou todo mundo aqui, Cabreira. Só aparece a última, está lotado o auditório. Brincadeira. Aí, o que é que acontece? Tinha gente que já estava com outro compromisso, mas ficou. O que é que acontece? Se, por acaso, o fisco não existisse como esse elemento de equilíbrio de mercado, a concorrência desleal prejudica em muito aquele que quer cumprir a obrigação. É praticamente impossível, no local onde exista muita sonegação, aquele que cumpre suas obrigações continuar a cumprir. Ele morre, ele acaba, ele sucumbe, ele não tem condição de preço. Isso aí não é, em qualquer lugar é assim. Eu tenho uns meninos aqui que não devem ter esse tempo que eu tenho de serviço, 33 anos. E há uns 30 anos atrás, lá em Canápolis, que é um lugar pequeno da Bahia, muito pequeno, lá perto de Barreiras e tal, uma cidade bem pequena. E os contribuintes não tinham inscrição, naquela época tinha um sistema de cobrança eventual e tal, nós fomos cobrar. Tinha um cidadão que toda vez que a gente ia cobrar, ele ia de 3 em 3 meses, fechava o estabelecimento. Esse cidadão, ele tinha uma condição melhor de preço, porque ele não pagava os impostos, ele não apresentava nota fiscal, ele não tinha nota fiscal, ele não tinha inscrição, ele era um diferencial. E o pessoal disse, não adianta, ele não paga. Aí nós saímos da cidade, ficamos ali umas 2, 3 horas e voltamos com o policial e pegamos ele aberto. Hoje ele vai pagar. Esse cidadão deu trabalho para pagar. Ele pegou um saco de moedas e jogou em cima do balcão. Pá! Naquela época a gente arrecadava, recebia na hora e tinha que dar o documento de arrecadação. Mas assim, existia um clamor dos outros contribuintes de que aquele também cumprisse a obrigação, porque senão eles não tinham condição de concorrer com ele. Então, o fisco também é um elemento de equilíbrio de mercado. A administração tributária e o cumprimento voluntário. Por que as pessoas cumprem ou não suas obrigações tributárias? Muito se discute sobre isso. Um ponto é a consciência do dever cívico. No nosso país, isso é muito baixo. Nós temos uma época, há uns colegas e também empresários do Canadá. No Canadá, eles funcionam muito com uma espécie de fóruns de debate que firmam acordos entre a administração tributária e os contribuintes de entendimento quanto à legislação. Aliás, foi lá que eu conheci a Luciana. Luciana andou pelo Canadá também, tem um bocado de ano isso, né, Luciana? 2004, 2005, sei lá. Bom, ela era menininha, novinha aí. O pessoal ficou calculando idade ali, eu não quis dizer o ano, Luciana. Aí o que é que acontece? Lá no Canadá, eles firmaram esses acordos de entendimento para emprego da norma e cobrança dos impostos. E nós mostramos a eles filmes para incentivar o cidadão a pedir o documento fiscal, campanhas que o cidadão entregavam a nota fiscal em papel, quantidades, e a gente dava ingresso para o cinema, ingresso para o teatro, ingresso para futebol, etc. E diversas campanhas. E mostramos aqueles filmes, e felizes com aquilo, e mostramos ao pessoal do Canadá, eles assistiram.
Aí depois que assistiram, a gente disse assim, e aí, o que é que vocês acham de fazer campanhas como essas lá? Lá não é necessário. Por quê? Porque existe uma consciência cidadã muito grande. As pessoas que não pagam bem os impostos, elas ficam envergonhadas. Um ministro teve que pedir exoneração do cargo, porque descobriram que, quando ele era adolescente, ele falsificou a assinatura do pai num boletim. Então, acharam que ele, como ministro, poderia também cometer outras fraudes. Ele teve que pedir exoneração, porque um colega disse que ele fez isso num boletim, na adolescência. Então, os padrões são muito rígidos quanto ao cumprimento da obrigação. A atuação da polícia, Ministério Público, para os crimes na área tributária são muito fortes. O imposto, ele é fora do valor da mercadoria. Então, você tem um valor da mercadoria 100, se a alíquota, naquela época era 15,2, se não me falha a memória, metade do Estado, metade do governo federal, ele é cobrado à parte. Então, é apropriação indébita, não pode deixar de ser repassado. Inclusive, o contribuinte, que lá é considerado quem? O cidadão. Porque, como nós compramos isso aqui, nós pagamos todo o imposto sobre consumo, está aqui na mercadoria, os impostos estão aqui. E aquele que recebe o quantum e repassa para o Estado, a que chamamos aqui contribuinte, para eles outros são mandatários. São os mandatários. É apropriação indébita, receber e não repassar. É uma outra cultura. Essa consciência cívica que é baixa. Nós fazemos campanha, aqui tem a nota paulista, outros estados têm a nota correspondente, mas é muito pouco, isso não forma a consciência cidadã. Estamos muito longe da consciência cidadã. Quer ver uma prova? Eu garanto que diminuiu o pedido de nós na medida que a gente foi botando produtos na substituição tributária. Provavelmente diminuiu o pedido, a quantidade de documentos. Provavelmente, né? Porque as pessoas passam a receber valores menores e devem pedir menos o documento. Todas as vezes que a gente fez campanhas assim, pelo menos na Bahia, crescia a quantidade de o pedido de documentos, depois diminuía. Então, não formou-se a consciência tributária, a consciência cívica. Confiança na administração tributária é outro ponto que faz com que as pessoas venham a cumprir ou não a sua obrigação tributária. Isto é um trabalho que, por vezes, ele tem que ser local, né? Cada local, cada estado, cada coisa, vai criando esse ambiente de confiança, construindo com a classe empresarial, construindo com os contadores, esse ambiente mais confiável que se facilita o cumprimento da obrigação tributária. É dever da administração tributária criar facilidades para isso no sentido técnico, ou seja, simplificar o cumprimento da obrigação tributária e orientar bem o contribuinte. Sistema tributário justo e transparente, muito já falou aqui, doutor Roberto Afonso, nosso sistema não é simples, não é complexo e não é transparente. Nós temos muita carência de informação, principalmente ao contribuinte. Mas isso, com certeza, facilita o cumprimento da obrigação tributária. Percepção de risco, isso aqui é onde a gente mais age, tá? A gente quer ter cada dia mais controle, mais informação e ampliar a percepção de risco. O contribuinte deve ter bastante receio do fisco, é o que a gente sempre prega. Atualmente, eu venho dizendo à administração tributária o seguinte, é hora da gente ter redução de multas, quando não tiver nem dolo, nem fraude, nem simulação, para trazer arrecadação por tempo presente. Não adianta a gente passar 2, 3, 4 anos e faz uma anistia. 2, 3, 4 anos e faz a anistia. A gente já teve inúmeros custos com aquela cobrança, aí a gente faz a anistia. Se a gente faz a anistia, por que a gente não poderia, logo após um lançamento, notificação, estimular o cumprimento voluntário, com redução maior de multa? Agora mesmo, nós fizemos um estudo e o secretário aprovou, vamos reduzir, se tudo der certo, porque está dependendo da Procuradoria, em 90% as multas para pagamento à vista no período da defesa, e vamos ampliar de 30 para 60 dias o período da defesa na Bahia. Você está estimulando o não pagamento. Mato Grosso, eu fiz um estudo de alguns estados que me informaram, informações que pedi, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul reduzem 100%. Fizeram essa experiência, não tiveram problema no pagamento da conta corrente, todos os casos que não tem dolo, nem fraude, nem simulação.
aumentou em 19,12% quando foi efeito de retificação, batimento do que está no SPED com o que está nas notas fiscais eletrônicas. As diferenças que deram, eles comunicam o contribuinte para o contribuinte retificar. Como hoje faz contra a declaração de imposto de renda. Você tem retificação a fazer, você vê lá que tem uma incorreção, não espera mais um ano, como era antes, para apresentar documentos, né? E faz a sua correção e paga o seu imposto que for devido. Esse estímulo à autocorreção e à espontaneidade e ao pagamento voluntário do contribuinte é algo que se deve fazer, porque o nosso custo de cobrança é enorme do ponto de vista administrativo e do ponto de vista judicial, sem discussão. Tá? O contribuinte pode prorrogar isso 10, 15, 20 anos e, ao final, nós temos créditos podres. A maioria dos créditos que se tem são podres. Nós pintamos uma época lá na fazenda os créditos amarelo, azul, vermelho, parará. A maioria está no vermelho. A empresa não existe mais. Empresas de grande porte, de médio porte, de pequeno nem se fala. Né? Então, temos que evitar esse acumular de créditos. Para isso, o melhor mecanismo é estimular a espontaneidade. A questão da ausência de corrupção, não vou mais comentar, já falei sobre isso, corrupção governamental, e a boa aplicação do dinheiro público, que não quer dizer corrupção, mas quer dizer com obras que desperdiçam dinheiro público, coisas assim, que prejudicam ao cumprimento voluntário. Bom, a atuação de INCAT nessa cooperação fiscal. O INCAT age como agente integrador das administrações tributárias, com foco na cooperação fiscal. Hoje eu até agradeci as palavras do secretário André Calab, né, palavras de estímulo, mas nosso trabalho tem que ser esse, e é esse. É um trabalho de articulação. Uma vez a gente estava discutindo lá na Bahia um problema, e aí o secretário lá discutindo, não foi agora não, posso falar porque já tem um tempo, e aí tinha um problema específico com São Paulo, né? E no Confaz a coisa estava pegando fogo. Aí eu disse ao secretário, Eudaldo, você pode ajudar? Eu disse, posso. Posso ajudar se for fazer um acordo. Agora, se for para brigar, não, porque eu tenho um papel de conciliar, não dá para entrar na guerra. Né? Se for para fazer um acordo, eu posso ajudar, é porque eu também sou assessor do secretário, mas não posso entrar na briga. Na briga não dá. Porque o papel do INCAT, e atualmente eu estou na coordenação do INCAT, é um papel de cooperação. Construtor de parcerias, né, visando fazer acontecer. Desculpe. É porque a menina aqui toda hora mostra tempo para mim. Esse negócio eu não vi usar de manhã, não. Agora de tarde o negócio está toda hora uma tabelinha ali, rapaz. Construtor de parcerias, visando fazer acontecer os projetos, mas vai ter filminho, viu? Vai ter filminho. Atua dentro dos princípios da ética, eficiência e eficácia e luta para construir coletivamente projetos sólidos que façam diferença em nosso país. Esses são os projetos liderados pelo INCAT, Nota Fiscal Eletrônica, Conhecimento e Transporte Eletrônico, Brasil ID. Brasil ID é a utilização de chips, tá? Esses chips, RFD, esses chips, eles são colocados em mercadorias, em etiquetas, tá? Também ele pode ser colocado em papel. Você disse, mas o que é isso? Sem parar, utiliza essa tecnologia. E nós estaremos interligando essas antenas. Já temos antenas instaladas em alguns pontos estratégicos do país. Não dá para eu mostrar isso para vocês agora. Mas, se vocês quiserem, entre no site. Né? Brasil ID, coloque na internet.org e vocês verão, inclusive, filmes e tal, como é que está se tornando isso. Nós vamos interligar com todas as antenas que já existem em São Paulo, que não são poucos, são mais de 500 antenas, né, com a NTT, e com isso vai facilitar a fiscalização à distância. Isso já está conjugado com o documento fiscal eletrônico através do manifesto de cargas, manifesto do documento fiscal eletrônico. Mas eu tenho que correr, senão vamos mostrar outro tempo ali. Vamos lá. Modernização da fiscalização, auditor eletrônico, foi um sistema construído com Minas Gerais, mas já treinamos colegas do Brasil todo, e esse sistema está à disposição do Brasil todo. Mineração de dados, não preciso explicar, trabalha com essas informações do nosso banco de dados. A nota fiscal eletrônica hoje tem mais de 8 bilhões de documentos, mais de 1 bilhão de emissores.
Então, nós temos um banco de dados fabuloso para estudo de reforma tributária, para fiscalização, para tudo que desejarmos. A Cefaz Nacional, que é a construção de um ambiente tecnológico para nós, já foi aprovado no último CONFAS, que deve ser através de convênio. Então, no próximo CONFAS, devemos estar submetendo esse convênio da Cefaz Nacional, felizmente conseguimos, e a nota fiscal do consumidor eletrônica. O projeto de nota fiscal do consumidor eletrônica já tem 18 estados que optaram por esse projeto, já tem 7 em piloto, tá? Newton Oller é o nosso colega aqui de São Paulo, é o líder do projeto. Já temos DVDs em Libras prontos. Já fizemos a distribuição dessas notas via Cefaz Virtual do Rio Grande do Sul, não dá para explicar para vocês o que é a Cefaz Virtual do Rio Grande do Sul agora, e vamos ampliar em 2014 o número de emissores de forma substancial. Aí está a quantidade de documentos válidos, legais, com legislação que já temos e os estados que já são emissores, e um mapa dos estados, e comentário final. A transparência e a nota fiscal do consumidor eletrônico, vocês verão no filme, vai ajudar cada dia mais nessa transparência. Tá? Qualquer contribuinte pode consultar a nota no banco de dados e saber se realmente ele existe. Acaba com aquele negócio de uma informação aqui e outra informação ali. Fortalece o cumprimento voluntário e a cidadania. O uso massificado dos documentos fiscais eletrônicos ampliará e muito a transparência da gestão pública, assim como os controles por parte dos fiscos para coibir a sonegação fiscal, e as administrações tributárias do Brasil têm atuado para simplificar o cumprimento das obrigações tributárias e ampliar a arrecadação, e assim dotar o Estado de recursos para cumprir o seu papel de satisfazer as necessidades sociais. Então, era isso. Eu vou pedir a Newton Oller para botar o filminho e agradeço a vocês. NFCE, uma nova experiência de consumo, um mundo mais verde. Esse é o vídeo com apelo viral, tá? É um vídeo viral com apelo ecológico, desculpe. É um vídeo curto, de 45 segundos. Agora um outro de flexibilidade de caixas, esse tem 56 segundos. Por favor, Nilton. Nota fiscal de consumidor eletrônica. Redução de custos. Mais flexibilidade para ampliar os pontos de venda. NFCE, uma nova experiência de vendas, inovação e flexibilidade, gerando menores custos. Esse aí foi o que fala sobre a flexibilidade e, por fim, o institucional. E aí eu já faço um agradecimento ao meu amigo Cabreira, que me cedeu aí o Newton para cuidar do projeto nesse período, e agradecer ao Nilton, que também foi o mentor de muito disso aí, tá? Bom para o consumidor, excelente para o vendedor, ótimo para os negócios. É a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica, ou simplesmente NFCE. Com a NFCE,
o consumidor tem a possibilidade de verificar em tempo real a validade da compra que fez. E faz isso com a simples leitura do QR Code impresso no documento da compra. O consumidor ganha em comodidade, agilidade e segurança antes, durante e depois do ato da compra. Com a utilização da NFC, os custos operacionais da loja diminuem. Se precisar aumentar o número de caixas, é muito mais fácil. Nós podemos aumentar e diminuir o nosso número de caixas comprando equipamentos simples que servem também, não só para este fim, como também para muitos outros. A emissão do cupom durante a compra gerava, sim, uma necessidade de papel específico para essa atividade e que gerava, sim, uma demanda e um custo muito maior. O atendimento é mais ágil, flexível e racional. O atendimento, ele tem a versatilidade de eu aumentar ou diminuir. Eu não tenho o empecilho de uma leitura Z que impedia a minha máquina de funcionar o resto do dia. Hoje, se eu quiser abrir, se eu quiser fechar, se eu quiser abrir de novo, eu posso abrir o caixa novamente para funcionar durante o dia, sem problemas. A venda móvel, ela funciona com um equipamento disponibilizado para cada vendedor, onde ele pode ter todas as informações na sua mão. Podem concluir a venda também. Então, eles recebem o cartão do nosso cliente, executam o pagamento e a emissão da NFC. O procedimento, ele agilizou muito a venda dentro da loja, reduziu muitas filas, os clientes estão muito mais satisfeitos. A NFC desburocratiza muito a atividade do varejo. Por outro lado, o fisco também ganha porque não precisa mais o fiscal se dirigir até o estabelecimento comercial. A informação está em tempo real na Secretaria da Fazenda. Nós já trabalhamos a 4 mãos, né? Fisco e empresas. Então, representa a NFC também uma melhoria na relação fisco-contribuinte, aonde o fisco passa a ser parceiro dos estabelecimentos comerciais, dos bons contribuintes, que são a ampla maioria, simplificando processos, dando formas para que o estabelecimento possa trabalhar de uma forma melhor, reduzindo o custo do Brasil. A NFC provoca uma mudança na experiência de compra. A nota fiscal de consumidor eletrônica é mais um passo no sentido da modernização das administrações tributárias. Então muda para a administração tributária, muda para a administração pública e muda para a melhor gestão do país. Veja como funciona. O código de barras de cada produto é lido. As informações são transmitidas em tempo real para a Secretaria da Fazenda. A resposta da Secretaria é imediata. O consumidor recebe a NFC impressa na loja, com os dados resumidos ou detalhados. Ele escolhe. Se preferir, pode acessar a NFC depois remotamente, ou ainda receber a NFC por e-mail ou SMS. NFC, ou Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica, ela tem um tripé, a ecologia, o mercado e a criatividade. Nós temos aí a possibilidade de utilizar os QR Code no marketing, fazendo realidade aumentada, propaganda, aparecendo produtos em cima da nota fiscal eletrônica do consumidor. Também podemos utilizar redes sociais, né, como membro desse organismo, desses produtos do mercado, fazendo com que o consumidor receba não só por e-mail, mas através de um Twitter, Facebook, a sua nota fiscal do consumidor eletrônica. E também pode ser aderente a cloud computing, que é uma tendência hoje do mercado, fazendo com que o contribuinte utilize todo o seu sistema na nuvem, sem necessidade de ter um equipamento dentro da sua loja, né? Agora, em muitos pontos da venda, nós vamos poder atender o cliente com uma proximidade muito maior. É eficiente porque tu pode ter ela no teu e-mail, no teu celular, e tu não precisa te preocupar em caso de perda, ficar procurando. Acho que é prático porque no momento que eu precisar procurar algum dado, vai estar armazenado
no site. Por exemplo, eu estou com uma televisão no meu carro. Aí, se me pararem numa blitz, cadê a nota fiscal? Aí eu acesso o celular e tá aqui. A gente está sempre se preocupando com o lacre, olhando a etiqueta do lado, que tem a descrição da impressora. E agora a gente não precisa se preocupar com isso mais. Facilitou bastante, né? Então tá saindo mais aqueles, assim, uma grande quantidade de cupom, um papel muito grande. Tá... Até a natureza agradece, né? A NFC é a última fronteira dos documentos fiscais eletrônicos. O Brasil passa a ser case mundial, ter a informação em tempo real na base de dados do fisco. Uma grande ideia. Eu compro essa ideia. Eu aprovo. E a boa notícia é que a nota fiscal de consumidor eletrônica está sendo implantada em todo o Brasil. NFC, o Brasil inteiro está comprando essa ideia. Gostaria de agradecer ao Eudaldo, né, pela magnífica palestra que nos sensibilizou muito pelas suas colocações, pela sua simplicidade e pela força dos argumentos que ele se valeu.